Olá, meu aluno! Estou de volta para dar sequência a calcular a aceleração de um bloquinho quando ele tem um atrito cinemático, ou também chamado atrito dinâmico, quando o bloquinho está em movimento. Então, agora estamos focando em atritos com o bloquinho se mexendo. Depois nós vamos calcular o atrito estático, quando ele não se mexe, está parado. Bom, esse exercício ele começa contando de uma massa que tem 2 quilos e agora já existem duas forças atuando. Nenhuma delas é atrito. São duas forças quaisquer que apareceram aqui no exercício. Uma delas, eu vou colocar aqui em cima, ela vale 16 newtons. E a outra força, está pequenininho, eu vou dar uma aumentada aqui para ficar bonitinho, 16 newtons. E a outra força aqui, não, essa não vale 16 newtons. A 16 newtons é a FB. FB 16 newtons. Já estou colocando aqui, já estou arrumando. E a força FA, ela vale 36 newtons. Olha ela aqui, já estou colocando. Está aqui, 36 newtons FA. Calcule o valor da aceleração desse bloco, considerando que o coeficiente agora é de atrito dinâmico ou atrito cinemático, o coeficiente que vai dar o índice de aspereza do chão para poder calcular o atrito. E o índice é 0,2, o coeficiente de atrito μ é 0,2. Bom, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver um exercício desse tipo? Desenhar todas as forças. Sem mais delongas, vou começar desenhando todas as forças. Então, nós temos aqui a força peso do bloquinho, e como está apoiado no chão horizontal, o chão vai segurar esse bloquinho fazendo uma força normal. Então, olha só. Força peso, se a massa é 2 quilos, vamos pôr uma cor para combinar aqui. O peso igual a 20 newtons, porque é massa vezes gravidade, 2 vezes 10. E no caso desse bloquinho que está apoiado no chão, o chão está fazendo uma força de contato com o bloquinho, e essa força de contato com o bloquinho, nesse caso, o único responsável é o peso. Eu poderia ter outras forças atuando para dar uma resultante aqui. E essa resultante de contato é a que eu chamo de normal. A normal é a responsável, ou a força responsável entre o contato do bloquinho com o chão. Então, a força normal, nesse exemplo, também vai ser igual à força peso de 20 newtons mais uma vez. Bom, se eu só tenho essas duas forças e ele não está falando para que direção que ele está se deslocando, melhor, para que sentido ele está se deslocando, então eu considero que a maior ganha. Então, o FA ganha, ele está indo para a direita. Se ele vai para a direita, para onde eu tenho que desenhar a minha força de atrito? Ela é contrária à tendência de deslocamento. Então, minha força de atrito está aqui, para trás, para a esquerda. E como fazer para calcular essa força de atrito? Ora, relação da força de atrito, a formulinha da força de atrito. Vamos deixar tudo compatível aqui. Força de atrito, ela é normal vezes μ. Lembrando que eu não tenho a letra grega μ no meu computador, nesse programinha aqui que eu estou usando, eu tenho a letra U. Vai valer o U, como se fosse o μ, mas é o μ, com uma perninha um pouquinho maior. E aí, a força normal vezes o μ. A normal, nesse caso, é igual ao peso. Então, a minha força de atrito vai ser o próprio peso, no caso, a normal, não o próprio peso, aqui são iguais por acaso, vezes o coeficiente de atrito μ, que é 0,2. E 20 vezes 0,2 vai me dar 4 newtons. Esse é o valor da minha força de atrito. Vou colocar aqui embaixo para ficar mais simpático. Força de atrito, 4 newtons, e no sentido contrário à tendência de deslocamento do objeto aqui, da caixa. A partir daí, calcular a aceleração,
Vou fazer bem rapidinho, porque você já sabe, já é um expert no assunto. Porque força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Sempre tenha isso em mente. Se eu quiser calcular a força resultante, é só pegar a massa dele, multiplicar pela aceleração. Esse é o valor que eu peço de força resultante. Tá bom? E aí, força resultante é força que puxa ou segura, ok? Força que puxa ou segura, perdão. Força que puxa ou empurra. Puxa ou empurra a favor do movimento. Menos, eu já fui no embalo de falar formulinha e me perdi. Menos força que segura, que é igual a massa vezes aceleração. Então, quem puxa ou empurra a favor do movimento, menos quem segura é igual a massa vezes aceleração. Olha então para o bloquinho, só tem um bloquinho, obviamente só tem uma equação. Então, quem está a favor do movimento é o 36 newtons. Quem está contra o movimento é o 16 newtons. Só negativo. Além do 16 newtons, tem mais uma força, olha lá, que está segurando, que está contra o movimento. É a força de atrito. Sempre contrário ao movimento aqui. 4 newtons. Então, aqui, força de 36 menos o 16, menos 4. Vamos arrumar aqui para ficar bonitinho. Tereré, sempre bonitinho. Que é igual a massa, que é 2 vezes a aceleração. A partir daí, é só resolver o exercício. Olha lá, 36 menos 16 dá 20. Menos 4, 16. Então, olha só. 16 é igual a 2 vezes a aceleração. E aí, para resolver a aceleração, você já sabe, passo 2 que está com a aceleração dividindo, 16 dividido por 2 dá 8. 8 metros por segundo ao quadrado. Para colocar o quadrado, vamos colocar o quadrado aqui em cima. Lá, 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 lá. E está aqui. Essa é a nossa aceleração. Tranquilo? Então, agora o que tinha mais? Uma força no sentido contrário, mas o modo de pensar era igualzinho. Tá bom? Tem mais exemplo. Valeu, fui!